Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Eu sou a Shirlane Alcolumbre. E eu sou a Larissa Paz. E nós temos a honra hoje de um podcast muito especial. Ter aqui conosco o pastor Felipe Câmara, onde a gente vai abordar um tema muito importante do papel do homem na sociedade. E isso vai interferir diretamente também para vários profissionais da área da saúde. Como isso pode impactar a sua vida? Pastor, é muito importante e é maravilhoso ter você aqui conosco. É uma honra recebê-lo em nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma alegria estar com vocês aqui. Tratar de algo diferente, né? Muito diferente. Muito! Para quem não sabe, quem está assistindo a gente, o pastor Felipe, ele é responsável aqui no Norte pelo projeto Legendários. É um projeto de desenvolvimento da energia masculina, do homem, do papel do homem na sociedade e da conexão dele com Deus. Pastor, explica pra gente, para começar, o que é esse projeto Legendários, né? E qual o objetivo dele? Eu sempre falo que as pessoas mais qualificadas para falar do Legendários são a família de quem participa, porque é uma experiência muito forte para todo homem. Mas o Legendários, ele nasceu em 2015, na Guatemala. É um projeto, não é uma igreja, muita gente às vezes confunde, não é igreja, é um movimento para homens. E a ideia é reconfigurar o papel do homem dentro da família, da sociedade e com Deus. A gente fala que Legendários tem 3 pilares: Deus, família, e tem um que a gente chama de aventura, mas tem a ver com superação. Todo homem gosta de superação, todo homem foi feito para luta, para peleja. Então são 3 áreas que nesse encontro a gente aborda de maneira muito extensiva. O que a gente percebeu? Com o tempo, o papel do homem ele foi sendo não contaminado, mas desviado. E a ideia disso não é resolver tudo, mas é ter um momento de impacto. O homem precisa de impacto. Não tem como a gente tratar o homem com muito carinho. Tem hora que a gente precisa de um momento de encontro, de impacto. E a gente poder reconfigurar um pouco disso. A gente sempre fala que todo homem, ele nasceu para ter uma conexão com Deus. A gente pode dizer que não, achar que não, mas todos nós nascemos para ter uma conexão com Deus. E lá a gente descobre isso. Todo homem nasceu para estar conectado à sua família, para viver em família. O local do homem para viver é em família. O problema é que, novamente, a gente perdeu um pouco essa referência. E terceiro, todo homem ele precisa de desafio. Desafio, aventura, quebrantamento. Então, Legendários é uma visão que nasceu para reunir tudo isso. Nós temos vários encontros. E um deles é o nosso Trek Outdoor de Potencial, que é um encontro de 4 dias, que acontece na selva, na montanha, ao ar livre, onde a gente bota para quebrar, nessas 3 áreas, e são momentos de muita reflexão, e eu sempre falo, a gente devolve um homem diferente. Eu falo isso porque eu um dia fiz parte disso. Um dia eu tenho 42 anos, tenho 16 anos de casado, tenho 3 filhos, e a gente acha que sabe tudo. E eu cheguei na montanha e descobri que eu não sabia muita coisa. Não sabia muita coisa acerca de Deus, muita coisa acerca de mim mesmo, mas muita coisa acerca da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Então, para mim, foi algo transformador. Eu fui, talvez, um dos primeiros aqui do Pará a participar. E aí, quando voltei para cá, eu falei, não é possível, eu tenho que compartilhar isso com mais gente. Voltamos, implantamos o Legendários aqui no Pará, e agora a gente está vendo aí um movimento tomando forma no Brasil, no mundo. E eu tô aqui para a gente falar um pouquinho, né? Tomara que a gente deixe todo mundo informado e não crie muitas dúvidas, mas um pouquinho de dúvida também é bom. Aí vai ter que ir lá conferir. Vai ter que conferir. Com certeza. Mas assim, antes da gente abordar todos os temas, né, referente ao Legendários, eu gostaria também que você falasse pra gente quem é o Felipe, esse homem de Deus que tá aqui diante de nós, para falar um pouquinho da sua vida, sua trajetória, o que você faz hoje. Eu sou pastor evangélico, Sim. Sou pastor da Assembleia de Deus em Belém, fico lá no Templo Central, na 14 de março, com a governadora Zé Malché. Sou pai, sou esposo. Acabo que, por formação e antes do chamado pastoral, também sou empreendedor na área de comunicação e sempre uma pessoa muito aberta àquilo que Deus quer fazer. Eu entendo que meu chamado como pastor é servir as pessoas. E o que eu posso fazer nesse tempo para poder servir gente, ajudar as pessoas? Então, o chamado pastoral é algo muito bonito, algo que quando a gente serve a Deus numa igreja grande, acaba abrangendo muitas coisas. E eu fico sempre atento
o que pode ser feito? O Legendários foi uma dessas frentes, né? Sim. Sou pai da Sara tem 15 anos de idade, sou pai do Samuel Neto, que tem 11 anos de idade, e sou pai do Joãozinho, que tem 5, que nasceu aqui em Belém, que é o mais bravo de todos. É impressionante. Sou esposo da Luana, sou pastor da igreja em Belém e um homem apaixonado por Jesus. Eu reconheço que eu preciso todos os dias me aproximar de Jesus. Se eu sair de perto de Jesus, eu digo que eu não presto para nada. Se eu não estiver perto, perder a presença dele. Então isso é um pouquinho do que é a minha história. Ai, Nossa, que lindo. Muito legal. E pastor, como foi que surgiu a iniciativa do Legendários aqui no Pará? Você falou que foi você participou, né, e decidiu trazer aqui. Em 2019 eu ouvi falar. Em 2019 o Legendário chegou no Brasil. Então naquela época não tinha muita mídia acerca disso. Sim. Eu tomei conhecimento do Legendários, achei interessante, porque dentro da vida da igreja a gente tem muita coisa para criança, muita coisa para mulheres, mas parece que para homens a gente perdeu o tato, perdeu a mão, perdeu a comunicação, a ponte, a conexão com os homens. E eu orava muito, pesquisava, o que pode ser feito para a gente conectar o homem com Deus, com a família, com a esposa e com os filhos. Descobri falar do Legendários, comecei a pesquisar, comecei a olhar. E eu lembro que quando eu ia fazer o primeiro track, a primeira pista do Legendários, entrou a pandemia. E eu não consegui fazer. E aí ia ser em Balneário Camboriú, na época. E aí passou a pandemia, muita coisa. Passaram-se 2, 3 anos, eu fui a Belo Horizonte para um evento de missões. Quando terminou o evento de missões, era o dia que também chegava uma equipe do Legendários na mesma igreja. Eu lembro que terminou o evento, quando eu vi aqueles homens entrando uniformizados, eu vi aquela energia, aquela força. O Legendários tem um lema, tem um momento que a gente uma pessoa grita, puxa um lema, e eu lembro que eram 500 homens, né? E a força, a energia daquilo foi algo surpreendente. Quando eu olhei aquele negócio, eu falei, eu preciso saber o que é isso. No próximo evento, eu me cadastrei e fiz. A experiência foi tão forte que eu tive durante esse período, de algo novo, algo diferente, algo desafiador, né? A gente percebe que a igreja ela não tratava nesse nível de desafio. E, novamente, Legendários tem tudo a ver com Jesus. Se vocês perceberem, a farda de todo Legendário tem um número. Esse número é um número único, né? Então aqui está aqui no boné também. E o Legendário número 1 é Jesus. Então tudo que se faz lá é sobre o Legendário número 1, sobre Jesus. E eu voltei apaixonado por aquilo que eu fiz. Peguei 15 amigos. 15 pessoas que cresceram comigo, que eu conhecia durante toda a juventude, gente que eu sei dos desafios, eu sei das virtudes. Falei, olha, a gente vai lá em Belo Horizonte fazer o Legendários. E eles ficaram assim, não, mas como é que vai ser? O que é? Eu não posso falar, vocês vão participar. E aí fizeram as inscrições, e aí eu lembro, foi engraçado que a gente chegou em Belo Horizonte e todo mundo tem uma ideia do que é Legendários. E a gente não fala muito sobre isso, gente, não é para criar segredo, não é nada místico, é justamente porque assim, o que acontece na selva, fica na selva. É o tratar de Deus com cada homem. Como é que o povo não fica curioso, né? É o tratar de Deus com cada homem. Só indo. E assim, a gente não pode, mas acontece alguma coisa? Pergunta para quem foi. Pergunta, depois eu quero que tu me digas, porque teu esposo é legendário. Então você vai dizer para mim como é que ele voltou e a experiência. E aí eu voltei daquilo, chamei esse grupo de amigos. Eu lembro que a gente estava no aeroporto de Belo Horizonte, aí um engraçadinho, sempre tem um engraçadinho, ele pegou o telefone assim, aí ele gravou, gente, estamos chegando aqui em Belo Horizonte, que não separa esse macho, não, estamos chegando aqui e a gente vai participar dos escoteiros gospel aqui, ó. Peguei mochila e tal, e aí postou. Alguém copiou isso e colocou no grupo dos Legendários lá de Belo Horizonte. Cara, esses caras ficaram muito bravos. Colocaram nossa foto nos grupos. E aí eles deram um tratamento especial para a equipe aqui do Pará. E aí nós chegamos lá, cara, arrebentaram. Quando a gente fala arrebentar, gente, não é nada, assim, o cuidado deles com a gente, participamos do evento. Escoteiro gospel. Só que assim, para mim, eu coloquei da seguinte maneira, eu falei, Senhor, eu preciso ver alguma coisa diferente na vida de quem eu conheço. E assim, não eram pessoas que eu não conheço, é gente que cresceu comigo. Sim. Foi extraordinário. Cara, eu vi Deus fazer assim coisas na vida de amigos que eu não imaginava. E coisas que eu, como pastor, orava, trabalhava com eles. Quando a gente voltou, esse pessoal voltou incendiado. E aí o segundo momento foi, vamos ver como a família vai receber isso. Sim. As esposas, os filhos, todo mundo unânime. Oramos e dissemos, olha, vamos implantar. Aí entramos em contato com a equipe na Guatemala, começamos a implantação há 2 anos atrás. E ano passado nós tivemos a primeira equipe, que foi
Tivemos a segunda equipe, acho que foi a equipe que o teu esposo participou. Sim. E esse ano agora a gente vai ter 4 encontros do Legendários. Vai ter um março, maio, agosto e novembro. Então, Nossa. é algo muito legal. Deixa eu entregar aqui de volta para vocês, senão eu conto tudo. Eu volto. Todos aqui no Pastor Pará. fala bem. Fala. Todos tudo aqui aqui no Pará. Legendários hoje está empolgante praticamente o em projeto. todos os locais do Brasil. Nós temos 45 polos hoje no Brasil. E esse ano vai terminar com 80. Olha Com 80. só. Então, assim, cresceu muito. E aqui em Belém, por enquanto, acontece só tem um track, que é o Sentinelas da Amazônia. Bem aqui na camisa, ó, todo mundo que faz, recebe, tem todos, né? Tem a bandeira, mas aqui, ó, Sentinela da Amazônia. E cada evento desse é um evento grande. Grande. Esses próximos vão ser para 500 pessoas que vão participar pela primeira vez. Então é bem legal. É maravilhoso, não tem nem muito. como. É um evento impactante, não tem como, escoteira. Mas aí, eu até fiquei sabendo, né, que cada um tem o top que merece. Cada um tem um top que merece. Então... O que é isso? Tem Top? alguns O tratamento? bordões. Top é track outdoor de potencial. Cada evento é um evento único, então ele tem um número. Nós vamos ter agora o track 926. Então, assim, a gente brinca que cada um tem um top que merece, porque Deus trata com cada um de uma maneira específica. Sim. O que acontece lá, nunca um top é igual ao outro. Exatamente. Nunca cada pessoa tem a experiência que a outra tem. Eu, quando fui no meu primeiro, assim, o que Deus precisava tratar na minha vida? Bom, um pouco de orgulho, me quebrar fisicamente. A questão física para mim nunca foi um problema. Então, assim, eu acreditava que eu podia fazer as coisas sozinho, que eu não precisava ajudar ninguém. Porque eu sou forte, não preciso pedir ajuda de ninguém. E eu cheguei num lugar onde Deus teve que me tratar. É impressionante. As outras áreas ninguém olhou, mas essas 2 áreas foram áreas que eu fui muito desafiado. Né? Eu não sou uma pessoa acostumada a ter... Eu sou muito cartesiano, muito organizado. Não gosto de gente falando alto, gritando comigo. E aí cheguei lá, e assim, tudo tem um propósito. E aí comecei a ver algumas coisas. Não, eu não sou orgulhoso, descobri que eu sou. Olha. E eu descobri que às vezes eu achava que em algumas áreas eu podia fazer sozinho. E eu descobri, não, eu não posso fazer só. E eu descobri, além disso, que às vezes Deus ele dá capacidades diferentes ao homem, à mulher, aos filhos. E porque eu sou muito forte numa área, não quer dizer que eu não tenho que esperar a minha esposa por causa disso. Então eu aprendi lá, que por mais forte que eu seja aqui, Deus me quebrou, me moeu na questão física, de uma maneira que eu tive que entender. Eu aprendi ali, eu tive que pedir ajuda. Olha, e eu entendi orgulho, né? que eu preciso pedir ajuda. Eu entendi que porque aqui eu sou forte, nem todo mundo é obrigado a andar nesse mesmo ritmo que eu ando. Como também em outras áreas que eles são fortes, eu não preciso andar no outro ritmo. Então assim, cada um tem o top que merece. Deus ele vai pegar aquela experiência e ele vai aplicar a vida de cada homem de uma forma e o objetivo no final. Eu já participei de vários eventos, sou coordenador aqui na região norte, no Pará, já liderei vários eventos. Graças a Deus, até hoje, não tive uma desistência. Olha que bênção. Uma desistência. E a gente pega cada pecinha, pega cada um. Nunca tivemos uma desistência, nunca tivemos alguém que saiu de um top e falou assim, não, eu não quero mais participar, falando mal, não prestou, não gostei da experiência, graças a Deus. Cada um tem um top que merece. Exatamente. Muito top. E é maravilhoso ouvir sobre isso. Inclusive, na semana passada, estávamos com uma pessoa, vou falar de novo dela, né? De novo, hoje só dá ele aqui no podcast. Que ele é um grande empreendedor, né, da área veterinária. E um dos mentores dele, né, que foi realmente também o Renato, Sim. Ele falou pra ele, abriu inscrição, se inscreva. Então, tipo, ele seguiu o fato. Aí, quando eu cheguei lá, a gente nessa reunião, ele estava muito preocupado, porque ele dizia que era extremamente católico, que ele fazia as rezas dele, que todo mundo estava dizendo para ele não ir pro Legendários, porque envolvia, não era da igreja católica que estava levando, e virou um misto de confusão mental, de emoção ali, ele querendo ir, desistir, por causa da questão religiosa. Então, eu gostaria que você deixasse bem claro pra gente que não é uma bandeira, assim, que você levanta... Legendários não é uma igreja, tá? Isso. É um evento, indubitavelmente, de base cristã, nasceu dentro de um contexto cristão, de uma igreja evangélica, mas é um evento voltado para homens. Então, qual é o pré-requisito para participar de Legendários? Ser homem. Só isso. Não tem nenhum. A gente não pergunta se a pessoa é de igreja, é desigrejada, é da igreja A, B, C, nunca foi na igreja. Então, essa não é a pauta do Legendários. Segundo, a questão de críticas. É um evento que ganhou muita visibilidade. Tudo aquilo que ganha visibilidade em qualquer área
vai ter crítica. Vai ter gente que gosta, gente que não gosta. Eu sempre falo, crítica é sinal de que está dando certo. A gente não pode achar que vai fazer algo grande, relevante, sem nenhum tipo de crítica. Viu? Né? Então isso é. E novamente, como é que a gente mede o êxito de qualquer coisa? Pelos testemunhos. Ponto. Pelas histórias de vida e de transformação. Então a gente fala que o café do Legendário, né, que tem a nossa água e o nosso café, são os testemunhos, são vidas transformadas. Eu, ao longo desse período, houve agora na Flórida o Master Top. Então, assim, são eventos gigantescos. Aconteceu agora um evento em São Paulo só para barbeiros. Olha que coisa legal. Eles pegaram um grupo de barbeiros, por quê? Porque quem é a pessoa que mais conversa com homens hoje? É o barbeiro. Na cadeira de um barbeiro passam 4.500 pessoas no ano. Caramba! O barbeiro é o único homem que consegue segurar uma navalha a meio centímetro da jugular de alguém, vocês são médicos e sabem. Quem é que faz isso? Nem a minha esposa consegue pegar aqui e segurar. A gente brinca, então assim, o barbeiro é alguém que pode tocar a pessoa. O médico toca porque a pessoa está doente, o policial toca porque tem que, às vezes, prender alguma coisa, o barbeiro porque tem que cuidar. Então, assim, o barbeiro é uma pessoa que, às vezes, tem tempo ali, tem 40 minutos para falar de Jesus. Então, teve um top só para barbeiros, teve um top agora, aconteceu na Flórida, só para formadores de opinião. Aí teve Pablo Marçal, David Leonardo, Paulo Vieira. Então, esses eventos vão acontecer e eles chamam muita atenção. Né? Sim. E sempre tem gente que vai lá, critica e não vai gostar. Então, assim, eu sempre falo, testemunhos de transformação. Pergunte para um legendário, pergunte para uma família de legendário qual foi a experiência. Repito, legendário não vai resolver todos os problemas, mas é algo extraordinário, que confronta e quebranta muito o homem. Amém. Amiga, aproveita que a gente já tocou 2 vezes sobre essa... Para te dar o teu depoimento. Fala aí qual foi o teu depoimento como esposa de legendário, para quem está assistindo te tocar da forma como me tocou. Né? Eu não tenho... Acabei te influenciando, né? Me influenciando. Essa questão do... Até brinco com a Larissa, né? Que eu falei assim, meu próximo marido vai fazer legendários. Tem que fazer. Tem que fazer. Claro. É uma exigência. E fala para quem está assistindo a gente, o que tu viste de que eu atendi durante esses 10 anos que eu tenho trabalhando com casamento e 15 anos, né? Porque antes disso eu trabalhava com formatura. Então, teve pessoas assim que, meu Deus, tipo... A mãe reclamava, às vezes tinha assim... Vindo legendários, não sei o quê, contando mais ou menos do evento, ele não contou tudo. Eu fiquei muito curiosa e falei assim, o que é isso? E aí eu fui pesquisar. Quando eu fui pesquisar, aí veio no meu coração. Eu quero que meu esposo participe desse evento, disso. E aí eu fiquei tocada. Logo depois veio o Paulo Vieira. São pessoas que eu sigo, e ele falou assim, eu falei, menina, mas que... Igual você falou, pessoas influentes fazendo movimento e ali chamar atenção. E eu queria muito que ele participasse. Por quê? O meu esposo, ele era, assim, sempre foi um esposo maravilhoso, é um homem temente a Deus, é dedicado à família, mas tinha algumas questões, assim, que travava ele, principalmente na questão social, né? Ficava muito fechado naquele mundo da medicina, e aí eu falei, não, eu quero que ele participe para ele ver que dentro dele existe um grande líder, fora dessa área que ele vive. E ali ele vai conectar com pessoas. Mas aí eu fui lá falar para ele, né? Ele nem tchum. É sempre assim, gente. Nem tchum. Ele nem tchum. Não, eu fiz a proposta, cheguei, levei ele pra agitar. Falei, amor, eu vou te inscrever nesse evento, eu te dou a inscrição, eu te dou a passagem. Não tinha em Belém, ele teria que fazer fora. Ele nem tchum. Aí, quando foi, o Luciano também, em algum momento, também falou do evento pra ele, e ele nem tchum. Aí eu falei, pronto. Agora como é que vai? Como é que se escreve? E aí, ele não aceitou e não deu tanta relevância ao assunto. Aí a gente sabe que Deus, ele tá em todos os detalhes. E naquele meio termo, ele já estava agindo e eu mal esperava. O Luciano, ele, por trás, depois eu fui descobrir que ele já orava pelo meu esposo participar. Uma bênção. E uma pessoa que não era nem tão amigo, mas Deus, ele faz umas coisas extraordinárias que só quem vive sabe. E aí eu peguei e falei pra ele, ele não deu importância, o Luciano só ligou, ó, consegui uma vaga pra ti, te inscreva agora. E numa madrugada anterior, ele tinha feito uma oração pra Deus que o que Deus mandaria ele fazer, ele iria fazer e servir. E o Luciano ligou no dia seguinte, ele ficou desesperado, pô, senhor, é tão rápido assim? E aí foi rápido, encerrou as inscrições, ele foi na montanha, né, em Minas Gerais,
Foi tudo muito rápido e deu tudo muito certo. E quando me colocaram no grupo, eu fiquei impressionada porque quase 90% das inscrições são feitas pela esposa. E conta isso aí um pouquinho, Não, assim, da esposa da... É esposa? Os testemunhos são que as esposas falam assim, poxa, eu escrevi, eu fiz a mala do meu esposo. Exatamente. Eu coloquei tudo, eu carreguei ele, botei ele na porta do avião, levei ele para o evento. Porque, assim, o homem é assim, o homem ele é duro, ele precisa de experiências mais fortes. Então, assim, a mulher, ela tem essa sensibilidade. E eu fiquei feliz vendo aquilo porque ele fez tudo. Antes eu tinha feito uma proposta, ele não aceitou. Uhum. Aí ele fez a inscrição, comprou passagem, hospedagem, arrumou todo o kit dele, organizou tudo e foi com o coração aberto. Quando eu recebi o meu esposo, que foi através do vídeo, eu até me emociono, cara, eu vi, se era um homem de Deus, ele transbordava Deus e Espírito Santo. Era uma coisa assim surreal, sobrenatural. E ele, dali em diante, houve uma virada de chave na vida dele que ele se transformou completamente em todas as áreas que ele precisava ser quebrantado, né? Igual aconteceu com você. E hoje eu tenho um esposo legendário com muito orgulho. Hoje ele trabalha, que serve. Assim. E assim, enche meu coração de alegria. Então eu chego nos amigos, eu falo, tu participou da Legendária? Eu fico mandando todo mundo participar. Falo pra todo mundo porque realmente, pergunte pra uma família que teve um legendário. É transformador. Eu tenho recebido, de vez em quando alguém critica alguma coisa aqui no nosso estado, pela referência, as pessoas, você tem alguma coisa a dizer, tal crítica? Eu falo, gente, tá aqui, ó, eu mando um testemunho. Nós temos testemunhos de gente, isso é público, tá? Isso é público aqui no Pará, de homens que foram pro evento e tem um deles, por exemplo, que o filho dele, ele trouxe o filho para ser sócio da empresa, o filho tomou a empresa, vendeu a empresa do próprio pai. Esse pai foi pro evento e saiu pro evento contratando alguém para matar o filho. Falou, eu vou para o evento que eu quero estar bem longe de Belém quando isso acontecer. E assim, Deus tratou justamente isso lá na vida dele. Eu lembro que num dos dias ele levantou, pega o telefone, alguém tem que ligar para Belém e tal, ligamos, falamos, e no retorno lá na igreja, ele chamou a família toda, a esposa, os filhos para estarem lá. Então esse é um de muitos, curas, gente restaurada. Então a resposta que nós temos para dar são resultados e testemunhos, famílias transformadas. É um evento lindo, o nosso maior desafio hoje é conseguir suprir a demanda. É tanta gente querendo fazer que a gente não consegue. O último evento, nós abrimos 320 vagas, acabou em 15 minutos. Caramba. 15 minutinhos. Tá vendo? Então assim, pessoal entrando, aí tinha gente que entrou, e aí até preencher, colocar o cartão, quando foi colocar para pagar, já tinha terminado. Então, nós estamos trabalhando forte. Muita gente que faz fora também, em outros estados do Brasil. Mas, repito, vamos ter em março agora, as inscrições já fecharam. Em março, nós vamos abrir para o de maio, Legendários Pará. Então, a gente coloca lá regressiva, quando for antes, a gente avisa o horário, sempre começa no meio-dia. Vai ter um evento em maio, grande, vai ter outro evento em agosto e outro em novembro. E fora disso, vai acontecer, eu acho que em 20 estados do Brasil esse ano. Então quem quiser fazer fora pode fazer. E a gente espera agora, na virada do ano, ter outros tracks aqui no Pará também, para suprir essa demanda. Então deve acontecer mais alguma coisa aqui em Belém, no sul do estado, para poder ajudar e a gente suprir essa demanda toda. É isso aí. Muito top. E qual é a idade mínima para participar? A gente sugere, pelos temas que são tratados lá, a gente não coloca uma idade mínima, né? A gente tenta ali 17, 18, às vezes até mais novo, tem a questão física, mas a orientação do evento já é para a gente um pouco mais madura. Então a gente pede ali 18, a gente faz uma entrevista, a gente avalia toda a questão física, a questão emocional, para não fugir um pouco da proposta do evento. O evento ele é feito para homens, adultos. Então a gente tenta subir um pouco mais a média de idade. Entendi. E assim, o que diferencia de fato o Legendários? Porque a gente sabe que devem ter outros grupos voltados para essa finalidade da energia masculina, da transformação do homem. E qual você acredita que é o grande diferencial Posso do dizer algo? Legendários? Por incrível que pareça, não há. Pode. Não há. A gente olha para a igreja hoje, isso é uma crítica que eu faço, pessoal, porque eu sou pastor, nascido dentro da igreja e pastorei hoje uma igreja grande. Predominantemente, a força de serviço da igreja hoje é composta por jovens e mulheres. Cadê os homens? Então não há outro grupo como Legendários? Como Legendários, não. Por exemplo, dentro da igreja hoje, vai ter reunião de oração. Quem aparece para orar? As mulheres. Vamos fazer alguma coisa que a gente tem que fazer um serviço voluntário, um mutirão. Aparecem os jovens.
mas os homens não aparecem. Se criou, eu acho que a cultura nossa convencionou, então tá ok o homem não vir. Porque o homem trabalha, porque o homem é o provedor do lar. Porque as questões espirituais da casa, quem cuida são as mulheres. Nunca foi assim. Nunca deveria ter sido assim. Biblicamente, o sacerdócio disso, ele é do homem. O papel da mulher e do homem está muito bem desenhado. Muito bem desenhado. E não são papéis que competem um com o outro. São papéis que se complementam. Exato. A sociedade mudou, a cultura mudou, mas assim, existem funções espirituais que são do homem e que são da mulher. E isso precisa ser, de alguma maneira, afirmado. Então não existe. Foi uma das questões que me levou a procurar conhecer. Na igreja hoje, a gente tem o homem liderando, nós temos o homem servindo em muitas frentes, mas algo assim focado no quebrantamento, na transformação, não existe. Então quando a gente foi conhecer o Legendários, foi nesse intuito. O que a gente pode trazer para quebrantar? Repito, Legendários não é igreja, Legendários é um movimento que existe para trabalhar junto com a igreja, auxiliar a igreja. Termina o Legendários, agora começa o trabalho nosso de cuidar desses homens, de inserir eles, o que é legal do movimento? É que lá em cima, na montanha ou na selva, ele cria um círculo de amizades, é um senso de pertencimento muito forte. Sim. Aquilo marca muito, a experiência é muito forte. E aí você tem pessoas que estão nesse mesmo trilho, querendo melhorar, querendo fazer algo diferente. Não dá para a gente transformar a gente se você não mudar o meio onde essas pessoas vivem. Não tem como. Você vai sair de lá, eu sempre brinco, o top é só o começo da transformação. Depois de lá, quais são os hábitos novos? Quem são os novos relacionamentos, os novos amigos? O legal é que quem vai com você pro Legendário se torna amigo para a vida. Por exemplo, quem convidou o teu esposo? São pessoas, eu tenho certeza que o relacionamento se estreitou. Com As certeza, pessoas né? que fizeram com ele o evento, eu fiz o meu já há anos, até hoje, e nenhum é aqui do Pará. Foi lá em Minas. Até hoje eu converso com todos eles. 2 se tornaram grandes amigos, que já vieram aqui em Belém só para estar com a gente. Olha que e eu já fui lá, fiquei na casa deles só para estar com eles. Então, amizades que nasceram. E hoje, muitos dos amigos que eu tenho, que eu invisto tempo, são amigos que eu ganhei por causa do Legendários. Então, assim, a gente faz o evento. No primeiro, a pessoa vai para participar, se torna legendário. E agora ela quer servir, ela quer ajudar. Então, pelo menos 2 a 3 vezes por ano, ela vai trabalhar. E vai trabalhar, muito. Paga para trabalhar, para servir outras pessoas. Só que o que é o legal? Aquilo que ele viveu, agora ele vai poder promover isso na vida de outras pessoas. A gente recebe homens que falam assim, pastor, mas eu não sei fazer isso é coisa de pastor. Não sei liderar, não sei pregar. E eu fico olhando, a gente solta esse pessoal, a gente envia eles fazem melhor do que eu. A minha alegria é olhar, ficar de braços cruzados e assim, cara, esse cara faz isso melhor do que eu. E ele tem que acreditar que ele é capaz de fazer aquilo. Então, assim, é uma oportunidade muito interessante, é uma iniciativa que tem ganhado muita visibilidade, por isso vai ganhar muito mais ainda. E eu quero incentivar todos os homens, todas as mulheres, agradecer vocês por abrirem esse espaço e a participarem. Eu tenho certeza que isso vai somar com todas as áreas. Não vai resolver todos os problemas, repito, tá? Não é uma mágica, mas é aquele tratamento de choque, é aquele tratamento de impacto. Eu brinco que alguém, às vezes, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente na rua, né? E essa pessoa tem uma hemorragia, ela entra em choque. Ela vai para o hospital. Ela chega no hospital, o médico olha para ela e aí, da ponta cabeça até o dedinho, percebe que o dedinho da unha esquerda está encravado. Ele fala assim, chama o podólogo e manda desencravar o dedo desse homem. Quando desencravar, eu vou cuidar dele. Alguém vai dizer, esse médico tá louco. Esse cara não precisa desencravar a unha, ele precisa de parar o sangramento, estancar, de ser estabilizado. A gente está tratando o homem assim muitas vezes. Ele chega sangrando e a gente quer tratar probleminha pequeno, sem impacto. E eu acho que a palavra para esse tempo cara, o tratamento tem que ser de impacto. Tem que pegar e tem que arrebentar. Tem horas que essa é a única linguagem que a gente entende. Então, assim, é um momento onde o homem está longe da família, onde ele está longe desse bando de distração que a gente tem hoje, onde ele está sendo cuidado, guiado e orientado por gente que ele não conhece. Eles não me conhecem. Ele não sabe o que vai acontecer no próximo dia. Cada um tem um top que merece. O principal fator disso, gente, as pessoas focam muito em Legendários. O cara anda muito, carrega muito peso. Esquece, isso é o menor. O top é espiritual. O que acontece lá, a parte mais forte é o tratamento espiritual. Sem dúvida, sem dúvida. Então, esses 4 dias que o homem está lá, cara, que passa na cabeça dele, eu sei porque eu fiz.
ele começa a pensar, e o que Deus pode fazer? Porque tem coisas que só Deus pode fazer. Exatamente. Então, tem gente que já fez humanamente um monte de coisa. Ok, você sabe que não deu certo. Você tentou, fez o que podia. Mas tem aquilo que Deus pode fazer. E o que Deus faz é fantástico. E desafia o homem, né? Sim. Vai no top, não desista. Mas não desista. Não desista. Vamos desmistificar isso. Muita gente, mas ele vai sofrer muito, vai andar muito. Deixa eu dizer, o que hoje na vida não tem sofrimento, gente? Lógico. Tudo. Tudo tem um preço. E assim, Legendários é porque a experiência é muito forte, as pessoas elas marcam. Não tem, ninguém sofre, ninguém vai morrer, ninguém vai ficar desidratado. A gente devolve esses homens, a gente descobre que a pessoa depois de 4 dias, quando ele abraça a família depois disso, ele esquece o sofrimento. Tava lá o tempo todo. Então assim, a gente percebe que muito disso é da cabeça da pessoa. O cara estava lá sofrendo. Quando ele vê os filhos, quando ele chega lá na igreja, tem aquele momento onde ele reencontra a família, passou. Então, esse é o foco. É maravilha. Dá para falar pra gente, assim, alguns temas que são abordados lá? Ou não? Vamos lá, Dá? Foco do Legendários, Deus, família e aventura. Primeiro, o que Jesus é e o lugar que ele precisa ocupar na nossa vida. Jesus é o legendário número 1. Ou ele ocupa o primeiro lugar, ou ele não ocupa nada. Então, a gente, às vezes, trata a Deus como se ele fosse um acessório. Primeiro, a gente só convida ele quando tudo é errado. Perfeito. Tudo errado. Então, deu errado, a gente procura Jesus, quando na verdade ele deveria ser o número 1 o tempo todo. Segundo, a importância da família. E aí, família a gente trata de vários aspectos. E não trata com palavra, trata com experiência. Esse que é o legal. Perfeito essa parte. Então, assim, o quebrantamento, ele é toda uma imersão, uma experiência que acontece. Tudo que está lá no evento é pensado. Desde os horários, desde os locais, como é feito, para tratar a importância da esposa, a importância da família. Tem homens, por exemplo, que sobem a montanha e reclamam, pô, estou carregando uma mochila de 20 quilos, tal. Isso são experiências que eles contam, não sou eu que estou dizendo. E o cara, no último dia reclamando, e no último dia Deus fala para ele, cara, tua esposa está te carregando há 15 anos. E ela está te aguentando, te escreveu para vir aqui participar. Quem é que disse isso para ele? Não foi eu, foi Deus. E aí o cara se quebranta e aí ele começa a entender. Então, assim, são pequenas coisas que acontecem, eu fico arrepiado. Então, assim, são coisas que acontecem que a gente não tem como explicar. Então, tudo é pensado, a importância dos filhos e, por fim, o espírito de hombridade, de aventura, sabe? Da manada, da matilha, do homem estar lá. Isso para o homem é muito importante. O homem tem que ser desafiado. É assim mesmo, tem que desafiar, tem que carregar peso, tem que chegar no final. Ele acha que não, mas é isso. O homem foi feito para brigar. O homem foi feito para lutar. A gente brinca lá, tem alguns momentos que dá vontade de sair no braço. E o homem foi feito para isso. Do jeito certo. Vamos canalizar essa energia da forma certa. Então, foi feito para isso. Então, a união de tudo isso e um agir espiritual. Se a gente pensar o Legendários como algo que dura 4 dias, como comumente as pessoas dizem por aí, que cansa muito, ok. A gente vai devolver um homem desafiado e um homem cansado. Mas essa não é a essência do Legendários. A gente devolve um homem transformado espiritualmente. Repito, a essência, ela é espiritual. Se você quiser fazer alguma coisa, não precisa nem ir para o Legendários. Pega aí uma maratona, corre 42 quilômetros, faz uma trilha, dorme na barraca, anda muito e volta para casa e vê o que vai acontecer. Não é essa transformação. Não é essa a proposta. A proposta é... E há um movimento que tu percebeste que acontece o tempo todo, que é o trabalho de oração. As mulheres oram. Eu brinco que antes do homem subir a montanha ou atravessar a selva, as mulheres já atravessaram, começa antes com ela. Orando, intercedendo. Nós temos reunião todos os dias, 5 da manhã e 10 da manhã de oração. Eu nunca vi isso, porque são homens que eu sei, eu conheço. Cara, é médico, é cirurgião, é gente que passou o dia todo trabalhando, aí tá na escala do cara, o cara tá lá às 5 da manhã. Morrendo, dormindo lá com a câmera dele lá, mas ele está lá orando por alguém que ele convidou, que vai participar. Então esse trabalho de oração, ele é um trabalho incessante, são muitos homens que participam, né? E quando chega lá, gente, é algo extraordinário. Realmente aquilo que Deus pode fazer é o que eu posso dizer. Não sei se respondi tudo, fique à vontade. E pastor, uma curiosidade, quem é que faz o planejamento do evento? Assim, por exemplo, vocês chegam lá, devem ter algum cronograma para seguir, né? O evento, ele tipo já... assim, tem palestra lá, alguma coisa assim. Aí os spoilers. De tudo. O evento, assim, não é uma coisa... O evento, ele é o mesmo no mundo todo. Então, o nosso agora vai ser o 928. Então já aconteceram 927 edições antes.
Todas elas foram Nossa, iguais. quase 1.000. Então, assim, não é um evento que a gente aqui no Pará faz o que dá na telha. Não. Pois é. Ele tem uma ordem lógica, como ele acontece, como é feito o transporte, como é feita a chegada. Então já tem todo um planejamento e você vai adequando para a região, né? E vendo, por exemplo, ver o lugar onde está acontecendo agora foi uma escolha feita por quem? Foi feita por nós, pela equipe da Guatemala, equipe do Brasil. Então, assim, não é um evento, eu quero começar uma pista Legendários, não é assim que funciona. Sim. Tem todo um planejamento que é feito. Esse evento agora, o próximo de maio, trabalhando vão estar 500 pessoas. Trabalhando. Lá, fora quem vai estar aqui em Belém. Então, assim, ele movimenta muita gente. E, novamente, são 500 homens, e teu esposo está lá, que eu não preciso ficar empurrando. Eu nunca vi isso. Antigamente, por exemplo, repito, a gente faz uma reunião de oração, cadê as mulheres aparecem por orar? Cadê os homens? Hoje, os homens me pedem. Pastor, eu quero servir, eu quero ajudar. Então, assim, é algo muito bonito. Só Deus pode fazer isso. Então a gente tem esse grupo de homens que vai e serve com alegria. É um senso de pertencimento, não é uma farda. Porque assim, no fim do dia não é a farda. Essa minha farda aqui, ó, é uma de 3 que eu tenho, usei ela a semana toda, ela fica suada, fica fedorenta, eu uso durante o evento, tudo. Mas assim, o legal não é uma farda, não é ostentar um número, isso não é nada. É o que a gente vê Deus fazer na vida das pessoas e a alegria de você poder fazer parte disso, de você poder compartilhar, isso não tem preço. Nossa, muito E legal. aí, aumentou na tua lista mais ainda? Ok. Ela colocou na lista dela que o próximo esposo dela tem que ser um legendário. Perfeito. Fazer Deus um legendário. A E base está crescendo, já são quase 500 aqui no Pará, então Olha, as opções estão crescendo. Olha aí. É top, mas é uma exigência boa pra colocar na listinha aí, tá? Com certeza. Se bobear é uma das fundamentais para dar certo. Pastor, conta pra gente, assim, fora essa história que você citou aí, uma que te marcou muito, assim, de um legendário que você presenciou uma transformação, além de seus amigos. Vamos lá. Vou te falar do último evento, tá? Recente, né? Fresquinho. Para mim, assim, a primeira que mais me marcou, e aí são amigos que eu escolhi a dedo, porque quando o evento começou, eu fiz a primeira edição. Falei, poxa, isso precisa ir lá para Belém. Então, eu já precisava de pessoas em posições chaves para poderem fazer isso. Médicos, gente que tem cabeça de logística, para ajudar, por quê? Porque é um evento de muita complexidade. E aí eu levei os meus amigos. Alguns desses amigos, um deles foi o Luciano. Sim. Alguns deles eu já conhecia há 20 anos, há 25 anos. Então foi ver o agir de Deus na vida deles, na família deles. Então isso para mim foi extraordinário. Agora, todo top, eu não estou brincando, são dezenas de testemunhos. Dezenas e dezenas. No último, vou dar um caso que tem a ver com o último e com o penúltimo. No penúltimo evento, um dos juízes de execução penal aqui do município do estado. Então ele que cuida de toda essa movimentação, de presídios, tudo. E esse cara foi, e eu, novamente, estou falando porque o que eu estou falando é público, ele já falou na internet, já falou na igreja. E aí terminou o evento, ele é a pessoa que, eu brinco, que solta e manda prender. E aí o evento, ele tem, não é só isso, mas a gente trata o homem como homem. Sim. A gente não trata o homem como criança. E a vida trata o homem como homem. Tem jeito. Então, assim, tem um momento ali do evento que a gente se confronta. E aí a gente foi olhando para ele, assim, eu na organização, olhando e tal. Quando terminou o evento, nós tínhamos gente do Brasil todo aqui participando. E aí eu chamei uma turma que tinha de Minas, uma turma que tinha de São Paulo. Aí eu apresentei ele para eles e falei, agora só para mandar prender. Todo esse pessoal aqui que maltratou o senhor no bom sentido. Ele falou, não. Quem tinha que ser preso era eu. Eu que precisava ser preso. Eu era uma pessoa arrogante, prepotente. Achava que porque eu sou investido de uma autoridade, um cargo, eu podia olhar as pessoas de cima para baixo. Tratava mal minha esposa, meus filhos. Trabalhava o dia todo para gente que não tem nada a ver comigo. Quando chega em casa, meu filho quer brincar de carrinho comigo, eu não tenho energia para fazer isso. Então ele mudou, a cabeça dele mudou. Hoje a gente caminha mais perto dele, então isso foi uma experiência muito forte. O que ele fez? Esse doutor foi para o sistema penitenciário e pegou em uma das unidades prisionais e pegou 5 presos. E ele conseguiu, no último top, deslocar 5 presos.
E levar pro e Legendários. levar para o Legendários. Nossa. Isso foi inédito. Eu tive que participar de audiência com o Ministério Público, o senhor está ciente de que esse grupo de pessoas privadas de liberdade vão participar, tal, e levou esses 5 homens. Eu fiquei preocupado, porque quando a gente estava na igreja, a saída lá no Centenário, Sim. aí chega o carro da SEAP com os homens, entrega assim, eu olhei para eles. Aí eu falei, doutor, quem é que vai? Não vai ninguém. Vai o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a gente para cuidar. Ninguém vai embora. Meu Deus! Eu fiquei preocupado, né? Demos o equipamento, colocamos esses homens observando no meio da equipe, a toda a parte de segurança que é feito, no evento, de revista, tudo. E participaram. Foi impressionante o que Deus fez na vida deles. Impressionante. Impressionante. E aí esses homens participaram do evento, e aí tem o momento dos testemunhos, a gente tem grupos, né? E todos os presos que participaram foram elogiados. E os testemunhos deles eram, cara, a gente não imaginava. Esses caras voltaram para o presídio. Nós estamos agora com uma demanda gigantesca. A gente não consegue atender, por quê? Porque o testemunho deles dentro da penitenciária foi tão grande, num ambiente que a gente sabe que hoje é muito difícil, gente. Sim. É muito desafiador. É um sistema que, lamentavelmente, não está para recuperar as pessoas. E aí você tem influência de facção. É tão complexo. E de ver a luz que esses homens brilharam lá dentro, por causa de algo tão simples. Por quê? Porque a gente ativou ele como homens. Sabe? Respeitamos eles como homens. Esses caras voltaram. Então, assim, o desafio é, toda a frente que a gente abre, agora ele está ligando, cara, eu preciso de 10 vagas. O problema é que a gente não tem vaga. A gente não tem vaga. Então, assim, a gente vai organizar, a gente organiza, nós convidamos gente do Marajó, sempre uma frente nossa, por exemplo, a gente tem os municípios mais pobres do Marajó, Melgaço, Portel, menor IDH do Brasil. Eu não posso esperar que um homem, num lugar desse, na sua maioria, tenha condições de se deslocar, de ter inscrição, do equipamento. Então, a gente doa. Os legendários pegam, quem participa, doa uma barraca, doa. É impressionante, a gente bota no grupo, tem um grupo aí com 450 legendários. A gente precisa de uma barraca, arruma a mochila. A gente forma os kits, entrega, leva esse pessoal. Então, assim, são testemunhos claros que nós temos visto. E o principal é o impacto na família. Que maravilha. A família. Eu falo para eles no evento, gente, dinheiro vai passar, ou que não passe, que você guarde. Influência passa. Saúde, infelizmente, passa. O que você é, a forma física, passa. A única coisa que fica é a família. Isso é verdade. Os filhos e a família. Então, assim, se a gente não investir, não cuidar disso, não entender como cuidar disso, a gente perde tudo. Não adianta chegar no final da jornada e a gente não conseguir ter. Então, assim, invistam. Isso, mexe de um jeito com a turma, assim, eu não estou brincando. Não é questão do cara ficar pensativo aqui sentado. É questão de gente, assim, cair no chão em choro. E não é só a questão da pessoa reconhecer os seus erros e estar disposta a melhorar. É o trabalho espiritual. É o trabalho que Deus pode fazer. Algumas questões dessas a gente entende que são espirituais. A gente precisa, com certeza, precisa ter uma ação de Deus. Então, os resultados que a gente tem visto nas famílias... eu hoje eu chego na igreja às vezes... E os filhos chegam comigo, pastor, au, au, né? Au. E aí as esposas chegam assim comigo com a Luana, aí pegam assim, poxa, obrigado por ter levado meu esposo para o evento. Mas assim, a gente vê o resultado de ver assim, algo tão simples, algo que nem eu imaginava, que a gente tratar o coração do homem, orientar o coração do homem, reconfigurar o coração do homem, relembrar o homem do qual é o papel original dele. E quando o homem descobre e anda naquilo que ele foi feito para ser, é impressionante. Ele se reveste de uma autoridade que ele de fato tem, e que hoje isso está muito apagado. E ele começa a andar nisso, e ele recobra um local de autoridade na sociedade, um local de autoridade na família, mas acima de tudo, um local de autoridade com Deus e com fé, que é impressionante. A gente tem, às vezes, mulheres que falam assim, poxa, pastor, meu esposo, médico, né, alguns outros, e tem um deles que se destaca, você conhece, né? O filho ficou doente, a esposa mandou um vídeo e falou assim, pastor, meu esposo, olha só, o criança ficou doente, aí ele botando a mão na cabeça da criança, orando. E isso é o que nós cremos, eu sempre falo, gente, Deus, ele nunca, a fé e a medicina concorreram, nunca. Elas são juntas, se Quanto mais você estuda a medicina, mais você descobre no fim da linha, porque tem que haver um Deus aqui, uma mente que criou aí. Não se contradiz. Mas assim, a gente sempre fala, a primeira instância de tudo é a fé.
Eu sempre falo, se precisa, procura o médico, vá no médico. Mas o que custa antes você usar a fé? Faça uma oração. Eu sou nascido no Amazonas. Meu pai era pastor no interior, numa cidade chamada Puraquequara. Hoje, Puraquequara não é nada, eu sou de lá. Naquela época, eu tô falando há 40 anos atrás, era menos ainda. Não tinha médico, não tinha estrada, não tinha dentista. A pessoa, por exemplo, tinha uma convulsão, ia para onde? Ia para casa do pastor. Tinha uma dor de dente, um canal, e o canal tá doendo, não passa a dor, vai para casa do pastor. E meu pai, sim, eu lembro disso, a pessoa chegando na rabetinha, na frente da nossa casa, e aí a pessoa tendo filho, a criança estava virada. E eu lembro disso. E as pessoas chegavam, pastor, ore, porque... E meu pai ia lá, botava a mão, orava, e Deus curava. A dor de dente passava, a criança revirava e nascia lá na nossa casa. Então, assim, são coisas que a fé tem poder para fazer. E o homem também perdeu isso. Jogou isso, às vezes, na mão da esposa, e a esposa está aqui sedenta, dizendo, não, esse sacerdócio é seu. Ou, no mínimo, vamos fazer juntos. Não dá para a gente jogar isso para a mulher e nem para a igreja. Nem para a igreja. Uma das coisas que mexeu muito comigo lá e me deu autoridade para falar, com filhos. Eu fico vendo os pais, aí o pai chega lá. Nós temos um trabalho enorme de adolescentes e jovens. Eu tenho um filho adolescente. Aí o pai chega, tá aqui, ó, pastor, ensina meu filho. Não, amigo, não. Eu vou te ajudar. Eu vou andar contigo, vou trabalhar contigo, mas eu preciso da sua presença. Eu preciso do pai aqui. Então hoje é muito legal. A gente tem, por exemplo, um culto de adolescentes, tem um culto de domingo. E aí, por exemplo, no estacionamento, quem recebe? Os legendários. Aí o filho chega e vê o pai dele lá, que às vezes nem ia para a igreja, agora o cara está trabalhando, está com uma roupa de legendário, está na chuva. Então são pequenas coisinhas que, para mim, realmente fazem tudo isso valer a pena. Assim, nossa, até... Desculpa falar demais, gente. Imagina! Mas esse daí foi... É porque vai ficando tão envolvente, é tanto testemunho e é tanta coisa que está nos detalhes que fazem total diferença, né? E hoje a gente vive uma sociedade, assim, que está um pouco difícil. Em que sentido? Eu vejo de algumas amigas minhas falarem, assim, como tem muito homem que está com a postura de homem, está aparecendo, assim, aparentando ser homem, e quando vai ver a atitude só de menino, Sim. Né? Então, isso está sendo muito ruim, principalmente para as mulheres conseguirem se relacionar, e tem ficado cada vez pior. Então, assim, eu sempre brinco e falo assim, cara, Legendários vai pegar um homem que é menino e fazer com que ele descubra que ele é realmente um homem que veio para liderar, que veio para fazer o seu papel na sociedade. Então, assim, eu acho que esse evento, ele é simplesmente, veio assim, Deus plantou ele. É uma visão linda. Entendeu? Uma visão linda, veio do céu, não tem como. Às vezes vai pela família, amém. Ah, porque eu quero ir, porque eu quero ter encontro com Jesus, amém. Ah, eu vou porque eu gosto de aventura. Porque eu vi o Paulo Vieira fazer, porque eu vi o Paulo Massal fazer, eu quero superação, porque eu também consigo fazer. Vá pela razão que você for. Seja qual ela for, lá você vai encontrar o legendário número 1. Todo evento é feito em volta de Jesus. Tudo. As falas, o caminho, as propostas, as dinâmicas, tudo é feito falando de Jesus. Vá pela razão que for, você vai encontrar Jesus. Amém. Aú! Vai, faz essa pergunta. E aí, depois dos legendários, esses homens, eles se encontram? Existe algum acompanhamento do grupo depois? A gente sempre fala como legendários não é igreja, né? É uma visão, é um movimento. Então, terminado isso, no mínimo, esse homem vai fazer... Ele tem a família dele, mas a gente fala que ele descobre uma família nova, de amigos e de legendários. Primeiro, de gente que está comprometida com a transformação dele e de gente que está andando o mesmo caminho dele. É muito difícil quando a gente tem qualquer coisa que o homem... Ele tem um impacto, mas ele volta aos antigos hábitos, ele volta às antigas companhias. Então, assim, você cria ali um senso de pertencimento, uma conexão que ajuda ele. E aí, depois disso, cada igreja, e eu me certifico disso porque eu sou coordenador aqui, eu não interfiro. Por exemplo, às vezes alguém chega, eu sou da igreja tal, e eu sempre falo, não confunda, Legendário não é igreja, não é um evento da igreja que eu sou pastor, tá? Não é. Então, assim, cada pastor vai poder cuidar desses homens, e alguns desses homens, eles não são evangélicos, e alguns até disseram, não, pastor, eu não quero, muito pouco, não quero acompanhamento, eu respeito. Ok, você não quer, não tem problema. Então a gente acompanha, mas assim, o mais poderoso são as conexões que ele faz na célula.
Eu estou há 2 anos já fazendo, e repito, as pessoas que fizeram comigo no evento, o que eu fui foi um evento gigantesco, mas o grupo menor, um grupo de 15, eu mantenho contato com eles até hoje. 2 deles se tornaram grandes amigos de virem aqui. Então, assim, é muito legal a gente poder contar com isso. A gente teve agora, recentemente, você vê, um legendário, que se formou legendário há 5 meses atrás, agosto do ano passado. Nós tivemos o pai dele, foi a mãe dele que faleceu. A mãe faleceu. E aí eu cheguei no sepultamento, no finalzinho, estava correndo, tinha tanta coisa, cheguei para trazer uma palavra. Quando eu cheguei lá, eu me assustei, porque parecia um encontro de legendários, todo mundo de laranja. Gente de laranja, todo mundo com uniforme, para abraçar um outro irmão legendário. Alguém colocou no grupo, o pai do menino aqui, a mãe faleceu e tal. Nossa, que E assim, então, são esses pequenos gestos que contam. Eu falei, que bacana, né? Talvez esse homem, num outro momento, passaria por um momento como esse, não teria esse apoio. E agora tá aí todo mundo com uniforme, né? E aquele bando de homem engraçado que, cara, quando junta o pessoal do Legendário... Fica muito... E a gente vê, assim, eles abraçando. Eu falei, poxa, tá aí. Algo que vale a pena a gente investir e vale a pena a gente fazer. Muito top. E é muito legal, né, pastor? Você já é um líder nato, digamos assim. A gente estava até falando sobre isso. E também, não só porque você nasceu, mas os teus familiares, teu pai, tua mãe, foi te direcionando de uma forma muito boa, bem essencial. E você hoje lidera não só uma igreja, mas como uma legião de legendários mesmo, assim. É muito legendário. E é muito legal ir lá na igreja que você lidera também. Chega lá, realmente ter um monte de legendários servindo. Um monte de legendários. E tá só começando, viu? Tá só começando. Então conta pra gente aí quais são assim os próximos passos para expandir. Vai expandir bastante? O próximo passo, primeiro, é a gente cuidar, né? Eu sempre falo que o primeiro passo é o top. Agora a gente quer cuidar desses homens, né? Sim. É muita gente. É muita gente mesmo. É muita gente. E esse é um trabalho que aí tá aquela parte que tu disseste, por exemplo, teu esposo é um líder. Isso não é um trabalho meu. Sim. Eu não consigo. O máximo que eu consigo fazer é abrir a frente, organizar. Então, assim, eu me realizo em ver homem cuidando de homem. Homem que está no mesmo trajeto. Então, isso é bem legal. Uma outra frente que nós devemos agora, esse ano, trabalhar aqui com Legendários, é uma segunda frente do Legendários, que é o legado, que é transferir isso para as futuras gerações. Não tem como a gente fazer o Legendários, por exemplo, ali, depois do evento, durante ali uns 10 dias, é impressionante. Você fica ali, a gente brinca, né? Uma das coisas que todo mundo sabe do Legendário, por exemplo, é o sneakers, né? Todo mundo sabe. Então, assim, eu sinto saudade. Eu nunca mais deixei de ter sneaker em casa. Tem dia que eu acordo de madrugada e falo, preciso comer alguma coisa. É um sneaker. Eu vou lá, sento. E interessante que isso me conecta com o que eu vivi lá, com algumas coisas que... Então, assim, você passa uns 10 dias para digerir o que aconteceu. É verdade. Você fica ali um pouco aéreo e tal, você entendeu o que aconteceu. E a família participa muito disso. Até hoje em casa, por exemplo, eu tenho todo mês, eu monto a minha barraca na sala de casa e eu vou dormir com as crianças dentro da barraca. Olha que ideia maravilhosa. Vou fazer isso lá em casa. Eu monto a minha barraca. Que legal. Por quê? Porque eles querem saber o que acontece lá, pai. O que tem? Que o senhor volta. Aí eu tenho o uniforme deles, eu boto a roupa deles, tal. Aí tem a balaclava, a coisinha. Aí vou com o Samuel, com o João, faço o brado com ele. E assim, algumas coisas do que a gente viveu lá, eu transfiro para eles. Então a gente vai implantar esse ano o que chama-se Projeto Legado, que é um projeto que acontece para que o pai possa fazer o Legendários bem com a cara, com o filho ou com a filha. Que legal. De 4 até 17 anos de idade. Então a gente tem ali de faixas etárias, vai ter um evento, por exemplo, de 4 a 7. Então vão ser só pais com filhos de 4 a 7. Então são experiências feitas agora para conectar o pai com o filho. Nossa, que legal. Com o filho, que é outra coisa que nós não temos. Então, a gente tem a igreja, por exemplo, dentro da igreja, a gente tem um trabalho fantástico de crianças. Agora, qual é a nossa força de trabalho para servir as crianças? Mulheres. Cadê a figura masculina? Que é muito então, importante, esses meninos, né? nada contra, glória, mas graças a Deus. Sim. Mas cadê os homens para modelarem esse tipo? Não tem. Que é muito importante. Porque a gente ensinou novamente, não, isso não é coisa para homem. Quem disse que não é coisa para homem? Tem que Cadê ser. O seu papel verdadeiro, sua real identidade? Dando aula, né? recebendo. Tem que ter. Tem que ter. Quem é que vai ensinar? Então a gente vai fazer, é um evento que acontece de 3 dias, né? Onde monta a barraquinha, tem a mochilinha da criança. Oh, meu Deus, eu já Aí eles vi fazem agora a Laura juntos, fazendo. Mas a ideia é conectar o coração da filha com o pai, do filho com o pai.
essa conexão tem que acontecer. Então a gente pretende plantar isso esse ano, trazer, que é uma frente nova também do Legendários. Novamente, Sim. não é uma ideia nossa, é algo que acontece Sim. já no mundo todo. Só vai trazendo, né? Evento, a gente vai implantar ele aqui. Então, assim, isso é algo que a gente esse ano pretende fazer. É muito legal. Tem, por exemplo, uma das experiências do legado, essa eu posso contar para vocês, que ela vai se tornar pública. Tem uma barraquinha, por exemplo, que é a barraca chamada Baleia, que a gente remete à história de Jonas e a baleia. Onde Sim. Jonas fugiu e ele foi engolido pela baleia. Então a gente entrega, o pai vai poder levar essa barraca para casa e vai ter o dia onde todo mês ele vai, ou toda semana, orar com os filhos dentro da barraca. Lembrando que ali naquela baleia, Jonas clamou, pediu a Deus e Deus revelou o propósito. Quando ele foi cuspido pela baleia, já foi na praia de Nínive. Então, assim, são pequenas experienciazinhas que vão tendo no evento para marcar. Então, esse ano a gente espera, se Deus quiser, implantar de 7 até 17 anos de idade. Eu estou correndo por quê? Porque eu tenho meu menino, o João, com 5, e a Sara vai fazer 15 agora. Então, se eu não correr, eu não consigo fazer com ela, eu tenho que plantar para poder fazer com ela. Muito Maravilhoso, legal, que já vai muito dar para legal. Laura participar. Eu já estou aqui feliz com essa E novidade. algumas coisinhas mais para frente para mulheres também, que estão sendo desenhadas, que vão chegar, que é uma outra coisa. As pessoas perguntam, pastor, e o que a gente faz para participar? Eu falo, cara, as mulheres são a mola do Legendários. Repito, aquilo que você disse, a maior parte dos homens vai por convite das mulheres. Convite. Lá na igreja, eu pego pesado. Quando a gente abre inscrição, eu começo a falar 10 dias antes. Falo, gente, vai abrir tal dia, meio-dia. Então não adianta correr, buscar vaga depois, me perguntar, não vai ter vaga. Então, assim, eu vou dizer, mulheres, você quer que o seu esposo participe? Aí todo mundo quer, bota aqui o QR Code. Ela vai lá, só as mulheres. Pega aí, inscreve seu esposo, marca o dia. E muitos são mulheres que inscrevem. Até porque, às vezes, o esposo está trabalhando, ela não tem. Ela vai lá, escreve. Então, isso é muito legal. Ei, pastor, mas também tem uma questão que eu te falo, que é aquilo que você comentou, que o cara carrega uma mochila lá pesada por 4 dias. Aí ele fala, pô, esse peso tal. Depois ele se toca que a mulher tá carregando ele por 15 anos, 10 anos. Então, eu acho que chega um momento que a mulher fica chateada, enfadada. E, Sim. tipo, pra ela não terminar uma união ali, ela fala, meu Deus, o que eu coloco aqui para o meu esposo dar aquele impacto, igual você falou, o homem Sim. gosta de impacto. E eu acho que o Legendário vem, assim, para restaurar muito o casamento também. Também. Verdade. Entendeu? Também. Com Restaurar certeza. bastante casamento. Então, tipo, cara, é uma bênção. E conversando com ele pessoalmente, né, que a gente... Agora que eu conversei sobre esse tema, assim, pessoalmente com o pastor, a gente verifica também, isso tá no teu sangue. Chega você tá, assim, transbordando Legendários, isso é maravilhoso. Eu acho que Deus colocou realmente para você liderar, porque Amém. é teu perfil, assim, nossa. Eu agradeço vocês por abrirem esse espaço, né? Porque é algo Sim. novo, algo que as pessoas têm muita dúvida, muita curiosidade, e às vezes a gente não tem muito, tem coisas que a gente não precisa falar muito sobre isso. Só viver. Eu sempre falo, a gente vive, eu falo, Legendários é algo que se experimenta, né? Tem alguns bordões do Legendários, né? Por exemplo, o que fica na montanha ou na selva acontece na selva. Cada um tem um top que merece. Isso aí vocês já pegaram, já pescaram, né? O top é o espiritual. A gente brinca com os homens, porque assim, é muito forte, né? E o dia a dia nosso, preparando os eventos, é na mesma pegada. Então a gente já começa dizendo, nada mudou. Exato. Não mudou o que a gente viveu lá atrás. Por quê? Porque esse cara que serviu aqui, que fez, agora ele precisa continuar. Então assim, a gente tenta manter isso nesse ritmo, e é algo muito cativante, é apaixonante. É muito apaixonante. Tipo, e aí, Muito. amiga, depois dessa aula que eu fico Muito falando de legal, Legendários pra muito você. legal, muito legal. Realmente é um trabalho muito bacana, muito importante, né? A gente sabe que os homens eles estão precisando trazer de volta essa importância, esse entendimento do papel deles na sociedade, na família, essa conexão com Deus que muita gente se perdeu, né? A gente vive numa sociedade que muita gente tem esquecido dessa conexão com Deus. A gente está chegando no final, infelizmente, mas a gente queria aqui que você deixasse uma última mensagem, né? Para quem nunca ouviu falar do Legendários, para quem nunca participou, olha lá para aquela câmera, chama esse cara, chama esse homem, e mostra para ele por que vale a pena participar, esse médico veterinário, por que vale a pena participar. Nós temos no Legendários médicos, juízes, desembargadores, empresários, gente de alto rendimento. Mas sabe o que eu gosto muito do Legendários? É porque no mesmo evento a gente tem
Essas, e tem pessoas de todos os viés da vida. Tem pastores, tem gente simples, tem pedreiro, tem a pessoa que trabalha no serviço geral. Quando a gente chega lá na montanha, a gente vai lá na selva, a gente descobre que não adianta você ter 2 milhões na conta ou ter R$2 na conta, não tem onde comprar uma Coca-Cola. Seu dinheiro lá não vale nada. Lá todo mundo está nivelado. E quando a gente nivela as coisas, a gente descobre o que realmente importa, o que vai ficar dessa vida, que é Deus e família. Então são 2 princípios que a gente trata muito forte. As pessoas às vezes olham a farda laranja, o movimento, e a gente não fala o que acontece lá. Mas tudo que nós fazemos os legendários tem a ver com Jesus. Tudo, tudo. A gente ostenta um número, novamente, não é para que esse número seja o meu número, é para que diga que na cabeça dessa contagem de números está o legendário número 1, que é Jesus. Então, nós apresentamos Jesus, só que apresentamos Jesus de uma forma que ninguém está acostumado. E a gente descobre que Jesus foi um homem. Ele pagou o preço, ele fez o que precisava ser feito. A gente até como igreja fala em comunicar Jesus dessa forma. Jesus era macho, Jesus era um cara que pagou, ele fez o que precisava ser feito por nós, entregou a sua vida, não reclamava, andou até onde tinha que andar. Então a gente vai descobrir esse auxílio espiritual que está disponível para todo homem. E quando o homem ocupa o lugar que é dele, na família, na sociedade, na igreja, nada pode nos impedir. As mulheres fazem um trabalho extraordinário, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem. Mas dentro do lar, quando uma mulher entrega a vida a Jesus, ou uma mulher às vezes tem que corrigir, orientar alguma coisa, a gente percebe, por exemplo, uma mulher entrega a vida a Cristo. Ali as estatísticas são que às vezes 1/3 dos filhos seguem a orientação de fé da esposa. Quando o homem resolve seguir Jesus, resolve pegar pesado, resolve ser crente, fazer o que precisa ser feito, a família toda segue. Olha que bem. Impressionante. Né? Isso faz parte do sacerdócio que o homem tem, da cobertura que o homem foi criado para ter. Então isso é algo que a gente não pode deixar de lado. E eu acredito que hoje falta muito. Então Legendários é uma ajuda fantástica. Repito, não resolve tudo, mas vai ser um tratamento de choque, vai ser um empurrão que vai valer a pena. Eu quero convidar você, homem, tá bom? Legendários Pará é o nosso Instagram aqui no Pará. Você pode colocar Legendários Brasil, aí também seguir. Legendários Global, que é quem coordena. Esse ano, nós fechamos esse último ano sendo 100 mil legendários no mundo todo. Nossa! Esse próximo ano vai bater mais de 350, 400 mil legendários. O projeto todo é que nós sejamos 12 milhões de legendários. Olha só. Amém. 12 milhões de legendários. Então, assim, tem muito trabalho a ser feito e eu quero convidar você. Aqui no Pará, você vai poder participar. Março, as inscrições estão encerradas, mas antes do dia 20 de março, já vai abrir para maio, e aí, quando chega em maio, a gente abre para agosto, novembro, e eu quero que você seja um irmão de montanha, seja o legendário. Nosso tema é amor, honra e unidade. E é o que a gente pretende plantar no seu coração. Obrigado, isso gente. aí, gente. Passou, mas vamos fechar com chave de ouro, né? Vamos. No nosso Tem coração. outro grito aqui também. Tem outro Eu quero grito. saber depois, Mas antes de fazer o nosso grito, hoje é um momento muito especial. A primeira vez que a gente traz aqui no nosso podcast um pastor, né? E assim, é uma grande bênção. E gostaríamos que você finalizasse aqui, por todos que estão nos assistindo, abençoando a vida de todos com uma oração muito especial. Esse é o maior privilégio, o maior presente que eu posso deixar. Em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensinou a fazer uma oração, quero abrir com essa oração. E Jesus disse assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Pai. Eu quero te pedir agora, assim como tu oraste em Mateus capítulo 6, pedindo o pão de cada dia, eu quero te pedir hoje sobre todos que acompanham esse podcast, a graça de hoje, o perdão de hoje, a misericórdia de hoje. Só, Senhor, o pão de hoje, Pai. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Pai, eu quero te louvar por esse privilégio. Tudo que nós falamos aqui, que toque o coração de homens, de famílias inteiras, eu quero te pedir sobre todos que estão nessa sala, Pai. Abençoa os colaboradores, abençoa toda a nossa equipe. Eu quero te pedir, nós não somos máquinas, somos seres humanos, Pai, e precisamos do teu cuidado todos os dias, da tua validação, de momentos onde nós temos um raio de luz, um sinal de esperança, onde nós possamos ver que a vida vale a pena ser vivida, Pai.
que tu nos mostre alguma coisa que seja transcendente, que vá além de nós mesmos. E eu quero te pedir que esse momento que nós tivemos aqui tenha representado isso na vida de alguém que acompanha agora ao vivo, que vai acompanhar pelo YouTube ou por todos os canais, Senhor. Que isso seja um instrumento, não só de tocar a parte técnica de profissionais, de veterinários, de médicos, mas que no meio de tudo isso, Pai, algo no nosso homem espiritual também seja tocado e seja transformado, Senhor. Abençoa todas as famílias, abençoa o nosso coração, se conosco. Te louvamos por esse rico privilégio de estarmos aqui. E é no nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Que emocionante. Gente, esse podcast de hoje foi muito emocionante. Eu quero assistir o primeiro. Eu falei no mais cedo aqui também. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Pastor, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por vir até aqui, por dispor do seu tempo, que a gente sabe que é super corrido. Obrigada por trazer um pouquinho pra gente da importância desse projeto maravilhoso. Amém. Como eu lhe disse, infelizmente, o meu ex-marido não teve a chance de participar, apesar que vou encaminhar para ele, Sim, porque eu acho que é uma coisa que ele precisa, né, Verdade. aprender algumas coisas. Verdade. Todos nós precisamos, né, mas esse projeto é voltado para homens e é um projeto que eu acredito que esteja fazendo a diferença em muitos homens e muitas famílias por aí, verdade. né? Eu vejo que a família ela está sendo muito esquecida, ela está sendo tratada de uma maneira indo para de segundo, pouca terceiro, importância. quarto Exato. plano. E na minha crença, a maior representação de Deus é a família. Então, eu acredito que esse propósito do Legendários voltado para homem, para colocar a importância do homem de volta na sociedade, como pai de família, como um servo de Deus mesmo, ela é muito importante, ela é muito valiosa, né, essa missão. Então, meus parabéns, continue modificando e transformando a vida de milhares de homens, né? Parabéns pelo projeto. Muito obrigada, pastor. E esse é mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Au! Au!